O estudo da palavra de Deus de hoje está no livro de Miqueias. Abra aí, Miqueias, capítulo 7. Miqueias é já lá no finalzinho do Antigo Testamento, né? Antes ali do livro de Naum, você vai encontrar o livro do profeta Miqueias. Aí abra o capítulo 7 e o versículo que iremos ler é o versículo de número 8, para a glória de Deus. Hoje eu quero falar aqui, irmãos, de quedas. E quero mostrar para você que o bom, o melhor, é que nós não caíssemos. Esse era o melhor, a gente nunca cair. Agora, se eu, por um acaso, vier a cair, eu não devo continuar prostrado. Essa é a intenção da palavra de hoje, nos mostrar com particularidade, nos mostrar com letras, né, com o Espírito Santo trazendo a inspiração, que o certo, o bom é a gente nunca cair. Mas se eu cair, eu preciso me levantar. O que eu não posso é permanecer caído. Por exemplo, todo bebê, né, vai crescendo, começa a engatinhar, começa a dar os primeiros passos, e é normal que toda criança acabe o quê, irmãos? Caindo. Ela acaba caindo. E quando ela cai, provoca uma dor e ela chora. Às vezes a criança chora mais pelo desespero dos pais, não é? A criança caiu, o pai, ai meu Deus, aí a criança chora até de susto dos pais, mas chora. Só que ela caiu, mas ela não vai ficar caída para sempre, ela vai se levantar, ela vai tentar de novo. E vai chegar uma hora que ela vai andar com segurança. Só que depois que a criança já anda com segurança, ela começa também a correr. E na hora que ela começa a correr, ela pode também acabar tropeçando e caindo. Aí vai ralar um pouco mais, vai doer um pouco mais. Mas aquela criança também não vai ficar caída para sempre, ela vai levantar e vai voltar a correr. Quando a gente vai crescendo, aí ganha a bicicleta lá do pai. A princípio a bicicleta tem umas rodinhas que auxiliam, mas daqui a pouco a gente também remove as rodinhas. A gente vai andando e daqui a pouco o que acontece, irmãos? A gente cai. Quem já levou um capote de bicicleta aqui? Deixa eu ver. Meu Deus, irmão, eu tenho aqui, ó, ponto no queixo, eu tenho ponto nas pernas, eu tenho ponto tudo quanto é lugar de acidente de bicicleta que eu já tive. Eu quase morri uma vez, irmão, andando de bicicleta. Fui para o hospital, irmão, que só um milagre que eu saí dali vivo, só pela mão de Deus. Só que a gente continua andando, né? Então o cair, sabe, quando eu falo isso, irmão, só me entenda assim, ao falar desse cair, eu não estou dando liberalidade, eu não estou dando permissão para que você caia. Eu não estou nem dizendo que cair é normal, eu estou dizendo que cair acontece. Mesmo quando tentamos evitar a queda, pode ser que eu caia. Mas no momento em que eu cair, o que eu não posso é me entregar à queda. É achar que a esperança terminou, que não há mais modo, que não há mais jeito, e me entregar àquela queda. Esses dias eu atendi um cidadão que estava morando na rua, e eu veio aqui na igreja, a gente preparou um café para ele, né, demos um pão, estávamos conversando com ele, e ele teve uma queda na vida dele, uma queda muito brutal mesmo, uma queda feia. E ele perdeu a esperança pela vida, ele acha que não vai mais conseguir se levantar, que não vai mais conseguir ser o que foi um dia. E eu falei para ele que aquilo era mentira do diabo, mentira. Eu falei, não, você caiu? Caí. Eu falei assim, olha, só de você estar me contando,
me relatando essa sua queda, você poderia ter me ocultado. Eu nem perguntei a respeito disso para você, mas você sentiu de abrir o seu coração, de compartilhar comigo essa área da tua vida que lhe trouxe tanto sofrimento, mas agora você achar que não vai se levantar, você está errado. Deus pode te levantar, e a prova disso é que você está aqui agora, na minha frente, aqui na igreja, conversando comigo. Já é Deus mostrando para você, há sim uma esperança. E existem quedas, e talvez você até vai estranhar o que eu vou falar para você agora, mas existem quedas que é até para o nosso aprendizado. Existem quedas que nos fazem bem, porque existem quedas que me aproximam de Deus, me fazem orar, me fazem jejuar, me fazem voltar até para a igreja, me fazem fazer algo, uma oração, talvez algo que há muito eu não fazia. Então existem quedas que são para maiores levantes. Deus, irmãos, Ele não vai nunca me fazer cair. Deus jamais Ele vai colocar assim o pé na minha frente para que eu tropece nele e caia. Eu não sei se você já fez essa brincadeira, né? Até uma brincadeira feia de se fazer, de você se abaixar assim atrás de alguém e vir outro e empurrar e a pessoa cair. Já viu essa brincadeira já? Nunca faz essa brincadeira, que ela pode machucar. Mas por que eu te falei sobre ela? Porque Deus, Ele nunca vai ficar ali, irmão, Ele nunca vai abaixar e falar: Jesus, empurra. Jesus nunca vai me fazer cair. Mas Ele pode permitir que eu caia, se Ele entender que será aquela queda a única forma, o único meio de eu abrir os meus olhos e passar a buscá-lo. Então Deus, Ele sempre, para evitar a minha queda, Ele vai me alertar, Ele vai conversar comigo, Ele vai me inspirar, Ele vai usar a palavra, vai usar os seus pastores, Ele vai de alguma maneira tentar me amparar de todas as formas, para que eu não caia. Mas se eu ficar namorando com o pecado, insistindo no erro, se eu ficar vivendo nas minhas concupiscências, pode ser, irmãos, que o Senhor fale: olha, então, eu vou, já que você não me quer de todo o seu coração, eu vou ter que tirar o meu time de campo, e vou ter que entregar você, como diz lá em Romanos, né? Deus nos entrega as nossas próprias paixões, as nossas concupiscências, que é o desejo desenfreado da nossa carne. Então Deus fala: olha, eu tentei, mas já que não houve um acordo, já que não houve um meio, então infelizmente eu vou me afastar. E naquilo que Deus se afasta, é aí que mora o perigo, irmãos. Porque quanto mais apartado eu estiver de Deus, mais perto eu estarei daquilo que o mundo deseja fazer contra a nossa vida. Então hoje eu quero falar sobre isso, irmãos. Cair, eu não vou nem falar que é normal, mas eu vou dizer que acontece. Eu já caí. E eu acredito que todos aqui algum dia já caíram, tanto fisicamente, um tombo, como espiritualmente. Já tropeçaram, já caíram, mas nesta manhã, Deus quer colocar cada um de nós em pé novamente. Glória a Deus. Vamos então aí ao Miqueias, capítulo 7, versículo de número 8, diz assim: ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, porque ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei, e se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Eu vou ler de novo. Ó inimiga minha, esse é um recado que nós devemos dar a todos os nossos adversários. Devemos de dar a todos os nossos inimigos. Fala assim: olha, não te alegres a meu respeito. Tire esse sorrisinho
demônio da tua cara. Você não vai mais rir a meu respeito, a respeito da minha família, da minha finança, do meu trabalho. Você vai parar, essa alegria vai acabar, né? Por quê? Aí ele confessa: ainda que eu tenha caído. Eu sei por que o inimigo está rindo da minha cara, porque eu caí. Mas eu levantar-me-ei. Eu não vou permanecer caído, eu vou me levantar. E se eu morar nas trevas, ainda que a minha realidade atual seja trevas, o Senhor será o quê, irmãos? Ele vai me iluminar de novo. Esse verso, irmãos, eu acho ele tremendo. Esse verso, ele marcou a minha volta para Cristo. O dia que eu cheguei, foi a primeira reunião que eu assisti dentro da Igreja Internacional da Graça de Deus, era o pastor Paulo, um homem de Deus, irmão, a quem eu admiro e respeito muito. O pastor que fez o meu casamento, que bênção, né? O pastor Paulo pregava esse verso. E eu que estava afastado, estava longe do caminho de Deus, esse verso caiu como se uma luva na minha vida. Olha que recado, irmãos. O Miqueias falou assim: ó inimiga minha, demônios, vocês vão parar de se alegrar a meu respeito. Os nossos inimigos são os únicos que se alegram na nossa queda. Que se depender deles, nós viveremos no chão, como um capacho, para que eles pisem em cima e humilhem, maltratem. E o Miqueias, ele percebeu que lá no inferno, os demônios estavam rindo. Olha que afronta, irmão, que afronta. Rindo da cara dele, envergonhando, humilhando ele. Ele falou: não, essa situação tem que mudar. E eu vou te dizer, irmão, se o inimigo consegue realizar na tua vida alguma obra, ele também dá risada. Ele dá risada. Se ele consegue, sabe, fazer de você um fantoche, levar você a um vício, levar você a uma mentira, levar você a um sofrimento, a uma depressão, levar você, enquanto você está lá chorando, enquanto você está lá se derramando, se esvairindo ali, o diabo está dando gargalhada, irmão. Está dando galhar, fiz ele chorar, fiz ele sofrer, fiz ele guardar esse sentimento, afastei esse casal, consegui que houvesse uma traição. Enquanto a pessoa está lá chorando, o diabo está rindo. O Miqueias falou: não, isso tem que parar. Eu sei por que ele me fez cair. Ele disse: ainda que eu tenha caído, eu sei por que ele está rindo de mim. Porque ele conseguiu me vencer. É porque eu caí. O culpado sou eu que caí. Mas eu não vou ficar caído, não. Eu vou me levantar. Irmão, a nossa vida, ela começa a ser transformada quando a gente toma a tendência de se levantar. Fala: não, eu vou me levantar. Eu vou erguer, sabe, me erguer. Eu vou me colocar de pé. Eu não vou mais ficar prostrado. Eu não vou ficar caído. Se levantar. Se levantar é tomar posição. Se levantar é você se assumir. Sabe, a sua filiação em Deus. É você saber quem você é. E aonde você pretende chegar. Que é a nossa salvação, né, um futuro. Mas enquanto aqui na terra, também a realização de suas santas promessas em nosso viver. Nós temos que viver essas maravilhas, queridos. Eu vou deixar lá o diabo rindo na minha cara, porque eu estou lá gastando dinheiro com remédio, gastando dinheiro com tratamento, e fazendo sessões caríssimas. Eu vou deixar o inimigo rindo? Não vou deixar, não. Eu vou me levantar. Eu vou me levantar. E aí ele diz: se eu morar nas trevas... Miqueias, ele dava uma olhada assim ao seu redor, e ele só via escuridão, breu, ele só via coisas ruins, mas ele disse: mas aqui não é o meu lugar, porque o Senhor, o meu Senhor, vai trazer a luz, Deus vai iluminar meu caminho. E nessa manhã, irmãos, é o que Deus quer fazer na nossa vida. Deus quer nos iluminar,
Deus quer nos abençoar. E se nós abrirmos o coração, é exatamente isso que Ele fará em nome do Senhor. Glória a Deus. Quem quer essa bênção, levante a mão, irmãos. Bom, então eu quero mostrar para você, biblicamente, algumas coisas e o motivo, os motivos que causam a queda de uma pessoa. Os motivos que fazem uma pessoa perecer. E aqui no livro de Provérbios, a gente vai tirar 3 princípios que é importante serem observados na nossa vida, né? Primeiro você vai encontrar em Provérbios 11, os provérbios aqui de Salomão, o homem mais sábio, né? A quem Deus deu a ele a sabedoria. Provérbios 11, 28 vai ser o primeiro. E a gente vai aprender aqui alguns tropeços que levam uma pessoa a queda, né? E você vai vigiar nessas áreas para evitar essas quedas, evitar, enfim, esses tombos. Provérbios 11, 28, aquele que confia nas suas riquezas, o que acontece com ele, irmãos? Cairá. Uma das coisas que trazem queda a uma pessoa é a sua confiança nas riquezas. Deus não é contra as riquezas. Deus é contra a confiança nas riquezas. Deus não é contra ao dinheiro, Ele é contra o amor ao dinheiro. Se diz, uma pessoa falou, pastor, a Bíblia diz, né, que o dinheiro é a raiz dos males. Eu falei, irmão, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro, o apego ao que é terreno, a valorização mais das coisas do que das pessoas, o amor ao dinheiro, sim, esse é a raiz para todos os males. E aqueles que confiam, como a gente está lendo aí, no 28, aquele que confia nas riquezas, ele cairá. E eu não quero cair não, irmão. Eu quero ficar de pé. Diga graças a Deus. Então eu vou falar, Deus, eu vou fugir desse amor à riqueza, desse apego às riquezas. Eu não quero ficar apegado ao que eu tenho, eu não quero que a minha confiança esteja no que eu tenho, eu não quero estar fiado na faculdade que eu tenho, ficar fiado no carro que eu tenho, na casa que eu tenho, na empresa que eu tenho, no dinheiro que eu tenho guardado. Eu quero confiar em Deus. Que bom que tenhamos grandes condições financeiras, que bom que tenhamos, irmãos, grandes obras de prosperidade. O nosso Deus é um Deus de prosperidade, Ele é um Deus de fartura, Ele é um Deus de abundância. Jesus mesmo diz, irmão, que veio trazer vida e vida com abundância. Eu creio nessa vida. Isaías declarou, irmão, se você quiser e ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Irmão, eu acredito que Deus e miséria são coisas que não combinam. O nosso Deus é prosperidade. Agora, o que eu não posso fazer é confiar em riqueza. Tem pessoas, irmãos, que ela acha que por ter uma condição financeira elevada, ela não precisa se submeter às leis de Deus. Ela acha que algumas coisas a ela não se aplicam. Que ela não precisa vir na igreja como todo mundo, que ela não precisa orar como todo mundo, que ela não precisa jejuar como... Não, ela acha que não precisa, porque ela já tem os recursos necessários. E muitos até usam uma expressão que muito me causa medo, quando ela diz assim, Deus sabe. Já viu alguém falar assim? Bom, eu não faço isso, mas Deus sabe. Ela se justificando, ela diz, não, Deus sabe. E essa palavra me preocupa, irmão, muito. Porque foi a mesma palavra que a serpente usou para enganar a Eva lá no paraíso. Quando ela falou, não, come do fruto. Não, eu não vou comer, porque Deus mandou não comer. Não, aí a serpente, não, Deus sabe que se você comer, você vai alcançar toda a sabedoria, você vai ter todo o conhecimento. Deus sabe. E esse Deus sabe, esse Deus entende, esse Deus vai relevar, é o que levou a mulher a cometer o erro dela. Então as leis de Deus, seus estatutos, mandamentos, juízos, preceitos, seus testemunhos, eles se aplicam na vida de todos nós. Não é porque eu tenho uma condição
de riqueza, que eu posso viver uma vida longe do Senhor ou do seu caminho. Tem pessoas, irmãos, que a riqueza mudou a cabeça dela. Mudou. Esses dias eu estava vendo uma reportagem de um rapaz que ele ganhou nesse negócio, nesses jogos de azar, ganhou uma grande bolada de dinheiro. A primeira coisa que ele fez, largou o trabalho. Primeira coisa, largou o trabalho. Segunda coisa, largou a sua esposa. E foi viver uma aventura com uma moça lá, com metade da idade dele. Metade da idade. Você veja, uma pessoa que o dinheiro o corrompeu. Irmão, melhor seria se ele nunca houvesse o quê? Prosperado. Nunca tivesse enriquecido. Porque daí ele não colocaria a riqueza dele acima do seu casamento, acima do seu trabalho. É claro que agora, ele próspero, ele poderia buscar um novo rumo de trabalho, se profissionalizar em outras áreas, ele poderia fazer investimentos, enfim, poderia prosperar ainda mais, pegar aquele dinheiro e do dinheiro fazer mais dinheiro. Mas o amor, a riqueza, a confiança na riqueza foi tão grande que ele só tomou atitudes erradas. E como todos que fazem isso, caem, porque, leia aí de novo comigo, irmão, o verso de número 28, né? Aquele que confia nas suas riquezas, ele cairá. E esse homem caiu, aquele dinheiro acabou. Ele não sabia administrar, começou a gastar com coisas indevidas. É igual aconteceu naquela passagem lá do filho pródigo, que pega a herança do pai, sai pelo mundo torrando tudo dinheiro, gastando com meretrizes, vivendo, diz a Bíblia, uma vida dissolutamente. Só que o dinheiro acaba. E na hora que acabou o dinheiro, o que os amigos fizeram? Amigos da onça, né? O que os amigos fizeram, irmão? Ó. E ele se viu sozinho, sem dinheiro, teve que trabalhar com porcos, diz a Bíblia que passou fome. E o que adiantou ele confiar naquela herança? O que adiantou ele confiar naquele dinheiro? Ele caiu no mais profundo abismo. Graças a Deus, foi a oração que ele fez, né? O que ele diz? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E eu vou falar para o pai: pai, pequei contra o céu, pequei diante de ti, e eu não sou nem digno mais de ser filho, mas me trata pelo menos como um dos seus funcionários. Porque ele se lembrou: poxa, os funcionários do meu pai comem pão em abundância, eu aqui passando fome. Ele falou: se eu voltar para lá e o meu pai me receber como um funcionário, eu já estou. Aí ele passou a valorizar o pai, né? Pô, meu pai é um bom empreendedor. Meu pai é um homem justo. O meu pai dá aos funcionários um salário justo, que dá a eles a condição de comer um pão com abundância. Só que, infelizmente, ele só passou a valorizar o pai depois da queda. Depois que aquele apego ao dinheiro, que aquela riqueza já não mais, ele se desprendeu da ilusão da riqueza. Então, irmãos, prospere sim, mas não confia na riqueza. A nossa confiança está em Deus, somente nele. Vai algumas páginas aí para frente, Provérbios 16, verso 18. Capítulo 16, verso 18. Tropeços, existem tropeços que nos levam à queda. Esse é um outro tropeço, olha só. Capítulo 18. Capítulo 16, o verso que é o 18. A soberba, que é o orgulho, né, a altivez, a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito, ela precede o que, irmãos? A queda. Uma das coisas que fazem as pessoas caírem é o seu orgulho, é a sua altivez. Tem uma canção muito bonita, irmãos, que foi criada alguns anos atrás aí,
É uma música nova até, que o cantor começa, né? O meu orgulho me tirou do jardim. Acho tão linda essa música. Né? Você veja, o nosso orgulho é o que nos tira da presença de Deus, nos faz cair. A Bíblia chega a dizer, através de Tiago, que Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. O que é uma pessoa soberba, irmãos? É uma pessoa orgulhosa, que se acha melhor do que as outras, acha que pode pisar, maltratar, humilhar. Ela acha que enfim, irmãos, os jovens falam assim hoje, né? A pessoa pensa que é a última bolacha do pacote. Você conhece alguém assim, sabe, assim, peitinho empinado, né? Saltinho alto, aquela crista lá em cima, aquele olhar assim, irmãos, de desprezo, aquele olhar superior, aquela cara. Quem conhece alguém assim, irmão? Soberba. Soberba. A Bíblia fala, por exemplo, você deve conhecer a história de Naamã, né? A cura lá do oficial lá. Naamã, é interessante que Naamã, diz a Bíblia, que ele era chefe do exército da Síria, um homem muito valente, corajoso, coronel, um homem que mandava nos soldados, só que ele era leproso. E uma menina israelita evangeliza ele. Fala assim, vai lá em Samaria, lá tem um homem de Deus que vai orar por você, e você vai ficar curado dessa lepra aí. Eu já vi acontecer, meu Deus cura. Você está aí leproso, vai lá que você vai ser curado. E ele deveria, na humildade, ouvir aquela menina e ir. Mas ao invés disso, irmão, ele vai por outro caminho. Ele vai lá no rei dele, pede ao rei uma carta, que o seu próprio rei faz a próprio punho, sela com o seu anel. Ele pega aquela carta e não vai ao homem de Deus, vai ao rei de Israel, porque ele queria mostrar, não, eu sou Naamã, eu tenho influência, eu não vou falar com o profeta, eu vou falar com os grandes, eu vou falar com os reis, eu vou falar com pessoas que estão acima. Eu não vou pedir para o profeta, eu vou pedir para o rei dele que fale com ele. Soberba, irmão, orgulho. O Naamã era tão orgulhoso que para Deus fazer a obra na vida dele, Deus teve que primeiro quebrá-lo. Quebrá-lo. Você vai se lembrar que quando Naamã chega na porta da casa do profeta Eliseu e bate lá palma, diz a Bíblia que o profeta nem atende ele. Pastor, que desaforo do profeta. Não é desaforo. Deus estava fazendo o quê, irmão? Quebrando aquele orgulho. Quebrando aquele orgulho. O obreiro falou assim, o Eliseu falou que se você quer ser curado, você tem que ir lá no Rio Jordão, um rio de água barrenta, e se banhar lá 7 vezes. O homem ficou bravo, irmão. E olha o orgulho. Eu tomar banho aqui, nojinho, né? Se lá da onde eu venho, os rios de Abana e Farpar, rios de Damasco, são águas cristalinas. Irmão, você já tomou banho num rio de água cristalina? Tão bonito. Você vê o teu pé ali embaixo. Nós temos aqui no Paraná, pertinho aqui, irmãos, subindo ali a Serra da Graciosa, rios limpinhos, você entra ali dentro, a água é meio gelada, né? Mas irmão, você entra ali, você coloca o teu pé lá no fundo, você vê o teu pé lá. Coisa mais linda do mundo. Pertinho da gente aqui, né? Tem gente que vem de longe, irmãos, para descer a Serra da Graciosa. E aí nós estamos tão pertinho e não desfrutamos dessas bênçãos e maravilhas que Deus preparou, né? Mas enfim, irmãos, ele falou, eu vou me banhar nesse rio aqui, vou nada. E foi embora para casa. Só que graças a Deus, irmão, no meio do caminho, os amigos dele que falaram, rei, peraí, você não ia, se ele te pedisse uma coisa difícil, você não ia fazer? O que ele te pediu foi tão fácil, obedece. Nós já estamos aqui mesmo. Aqueles amigos foram usados por Deus para quebrantar o coração dele. E ele decidiu descer. Ele decidiu cair naquela água. E se banhou.
E você sabe, irmão, que no 7º mergulho que ele deu, ao levantar, diz a Bíblia que a sua pele estava rejuvenescida, como a pele de uma criança, uma pele sadia. A lepra desapareceu. Olha que coisa linda, irmão, que Jesus fez. Que obra linda Deus operou naquele dia, mas para Deus operar, o orgulho teve que ser quebrado. Irmão, orgulho só traz queda. Pessoa que fica orgulhosa, ela vai cair mais hora ou menos hora. Você sabe que o diabo nem sempre foi diabo. Ele era chamado, lembra do nome dele, irmãos? Como que era? Lúcifer, o anjo que carrega a luz. Lúcifer. Ele tinha vários adjetivos, qualidades. E ele começou a receber tantos elogios que ele começou a estufar, a inflar, a se achar o tal. Mas ele, irmão, ele se encheu de tanto orgulho que a decisão que ele tomou foi construir o seu trono acima do trono de Deus. Perceba que ele se esqueceu que ele era o que era, porque Deus o deu, Deus o qualificou, Deus havia dado a ele tais atributos, tais qualidades, Deus lhe concedeu aquelas virtudes, e agora ele se levanta contra aquele que o criou, irmãos. O orgulho faz isso, faz a gente se achar até melhor que os nossos mentores. Sabe, que as pessoas que um dia Deus colocou na nossa vida para nos guiar, mas o discípulo, irmão, nunca será maior do que o seu mestre. O discípulo, ele pode acabar num futuro sendo mais forte, mais poderoso, até mais conhecido, mas ele nunca será maior do que aquele que o formou. Eu fico imaginando, irmãos, não sei se você já viu o missionário Soares contando a respeito da sua conversão. Ainda garoto, chega na igreja, ele fala que era um pregador com um terno caque, sabe, era um pregador pregando, e naquela pregação o missionário aceitou a Jesus. Eu fico imaginando, irmão, você veja um homem que ganhou o missionário Soares para Jesus, talvez um homem anônimo, que eu não sei quem é, você não o conhece. O missionário só tem essa lembrança, que era um pastor que estava com um terno caque, que não devia ser muito bonito, né, irmão, terno caque, né? Mas chegou ali, pregou o evangelho, e o missionário aceitou a Jesus. Irmão, eu acredito que toda obra que Deus faz pela vida do missionário Soares, uma pérolazinha vai para esse pastor, para esse pregador, que um dia foi o mentor, foi a pessoa usada por Deus. Irmão, eu quero ser usado por Deus. Eu não quero que o orgulho me domine. Irmãos, e olha que o orgulho é um bichinho, você tem que tratar ele, colocá-lo no devido lugar. Para conhecer alguém, você precisa dar a ela um cargo. Se você der para ela um cargo, se a pessoa subir um pouquinho de nível, você vai conhecê-la melhor. Porque quem é humilde, ele cresce, e é claro que existem cargos que exigem uma firmeza, que existem uma cobrança, que exigem dele, né, uma certa seriedade, mas ele fará tudo isso, ele cumprirá suas obrigações, mas continuará o mesmo, na mesma humildade, na mesma simplicidade, com o mesmo jeito de falar, de tratar, de remediar. O orgulhoso não, irmão. O orgulhoso, se ele subir um degrau, ele já, pronto, ele já muda. Já não conversa com ninguém, já não dá bom dia para ninguém, ele já é o tal. Não, vocês têm que me obedecer, porque se vocês não me obedecer, eu já mando vocês logo embora. Orgulho. Vira mais umas paginazinhas aí para frente, chega no Provérbios 28, verso 14, e esse aqui é o que mais me preocupa, irmãos. São tropeços que causam quedas, e esse tropeço é o que mais me preocupa nos dias atuais.
A palavra de Deus no verso 14 diz, olha, bem-aventurado, essa expressão significa mais do que feliz, né? Bem-aventurado, o homem que continuamente teme, e é isso que eu quero, irmão, eu quero todos os dias, com continuidade, sempre temer, honrar, respeitar a Deus. Agora, olha só, mas o que endurece o seu coração, o que acontecerá com ele, irmãos? Virá a cair aonde? No mal. Olha a queda, cai no mal. A pessoa que o coração dela se endureceu. Eu não quero ter um coração duro. Eu não quero ter um coração de pedra. Um coração, sabe, que não sente a dor alheia. Que não sente a fadiga. Sabe, um coração que você não consegue ver os olhos de uma pessoa lacrimejando e entender a dor dela. Sentir aquela compaixão, ter aquela misericórdia, do querer estender a mão, do querer ajudar. Coração duro. Hoje tem pessoa, irmão, que vê alguém caído, e ao invés de estender a mão para ajudar, tira uma selfie, para mandar nos grupos de WhatsApp, para falar, olha lá, caiu. Você compreende ou não? O homem, por esses dias, o homem, ele se endureceu, irmãos. Muitos corações estão duros, como o coração de Faraó, que a Bíblia usa um termo dizendo que foi um coração obstinado. O coração de Faraó era tão endurecido, que por mais que ele visse as maravilhas de Deus, e olha que Deus derramou as maravilhas, mostrou que Ele era Deus, que Ele era muito mais poderoso do que qualquer entidade que eles adorassem, seus pseudos deuses. Mas por mais que Deus se revelou com mão forte, enfim, e Faraó via, o coração dele fechado, irmãos, não libertava o povo de Deus, não libertava. Quando vinha o peso do castigo, ele até, de alguma maneira, recuava, mas quando Moisés orava e aquela praga cessava, o coração fechava de novo. Fechava de novo. Existem pessoas tão insensíveis hoje que têm dificuldade em ouvir a voz de Deus. Numa pregação como esta, ela tem dificuldade em ouvir a voz de Deus. Ela vê alguém orando, e aquela pessoa em lágrimas ali buscando a Deus. Acaba o culto, ela fala, nossa, que presença maravilhosa. E ela olha assim e fala, que presença? Ela não sentiu aquilo. Ela não conseguiu se envolver. Irmãos, eu quero um coração quebrantado. Sabe, um coração de um cristão vivendo o primeiro amor. Aquele cristão que, sabe, irmãos, que um louvor cantado já tocava lá na alma e levava a pessoa às lágrimas. Que uma pregação, a pessoa, não, essa palavra foi para mim, obrigado Deus, porque o Senhor hoje me corrigiu, o Senhor me incentivou, o Senhor me trouxe uma promessa, obrigado, aquele coração quebrantado. Aí passa o tempo, o pastor prega, o pastor está dando uma indireta, uma alfinetada, né? O coração endurece tanto, já não ouve mais a Deus, ela já começa a ver a repreensão, a orientação, a palavra como se algo pessoal lhe fosse, mas é um coração que se embruteceu. Por que uma pessoa endurece o coração? Talvez ela já foi tão escaldada na vida, já foi tão perseguida, tão, às vezes até humilhada, que ela vai se tornando fechada, ela se fecha. E geralmente alguém que se fecha por um acontecimento, tem gente que se fecha pela perda de um familiar, tem gente que se fecha por causa de um trabalho que ela perdeu, uma oportunidade que ela perdeu, porque algo não deu certo, mas quanto mais ela se fecha, mais ela se deprime, quanto mais ela se fecha, mais ela se entristece.
provando, irmãos, que eu não posso ter um coração endurecido. Eu não quero ter um coração, irmãos, que não vê, que não sente a glória de Deus, que não sente o amor pelo próximo, que não consegue estender a mão, como naquela passagem do bom samaritano, que, enfim, irmãos, passa lá o sacerdote, o levita, vem aquele homem caído, ferido, sabe, irmãos, a Bíblia diz meio morto, deixado ali as traças para morrer, no meio de um deserto, e eles passam por ali, e nada fazem, se fazem indiferentes. Será que nenhum deles foi tocado, irmãos? Será que nenhum deles, porque a Bíblia diz que o samaritano teve o quê? Compaixão. O samaritano olhou aquele homem e falou assim: meu Deus, poderia ser eu, também sou viajante igual ele. Se eu tivesse passado aqui, sei lá, meia hora atrás, poderia ser eu agora aí estirado nesse chão. E se eu estivesse aí, qual seria o tratamento digno que eu gostaria de receber? Ah, eu gostaria que fizesse isso por mim, então é isso que eu farei por ele. E foi lá e ajudou o homem, irmãos, com todos os princípios que ele tinha. Foi lá, se aproximou, atou a ferida, aplicou azeite, aplicou o vinho, colocou o homem na sua própria cavalgadura, levou para a estalagem, pagou a hospedagem e falou: cuida dele. E o que mais ele gastar, eu pago quando voltar. Olha que coisa bonita, irmão. Isso é um coração quebrantado. Isso é uma pessoa que ama o estender a mão, o ajudar. Né? Isso deve fazer parte dos nossos princípios. Não deixe o teu coração endurecer. Principalmente em relação a Deus, mas também não deixe ele se endurecer em relação a nada. Em relação à vida sentimental, à vida conjugal. Não deixe o teu coração se fechar para o teu cônjuge. Não deixe. Se o teu coração se fechar para o teu cônjuge, você vai cair. A Bíblia diz ali, ó, cai, traz queda. Quem endurece o coração, o que está ali na frente é a queda. O que é a queda de um casamento? Separação. E Deus não quer isso não, irmãos. Deus quer a nossa união. Bom, deixa eu falar para você agora de Manassés. Vai lá em 1 Crônicas. Segunda Crônicas, capítulo 33. 2 Crônicas, capítulo 33, verso 12. Aliás, vamos começar já desde o verso 9, que aí vai dar uma ideia mais central e geral da que eu quero falar para você. Manassés, ele experimentou, a exemplo de Miqueias que nós já vimos, a queda, o tropeço. Ele caiu e caiu feio, irmãos. Só que graças a Deus, ele se levantou. E hoje Deus também está nos chamando para isso, se levantar. Então, primeiro a gente já viu o exemplo de Miqueias, já alertei a você sobre alguns riscos que causam tropeço, e hoje eu vou mostrar para você aqui agora, né, o exemplo de Manassés. Manassés, ele pega o reino do rei Ezequias, e olha que o rei Ezequias foi um bom rei. Eu já preguei aqui sobre o início do seu reinado, né? Diz a Bíblia que ele abre as portas do templo que estavam fechadas, acende as lâmpadas que estavam apagadas, leva o povo à adoração, a queimar o incenso, que as pessoas já não mais queimavam o incenso, já não mais ofertavam, e ele reaviva a obra de Deus, leva o povo à presença de Deus. Irmão, o rei Ezequias faz um reinado de excelência, um bom reinado. Tem lá as suas quedas, as suas más aventuranças, tem também, mas se conserta, glória a Deus. E aí o Manassés começa a reinar no seu lugar. E tudo que Manassés precisava era pegar o bom exemplo e seguir. Era dar continuidade a um trabalho que já estava sendo bem realizado. Mas ao invés de dar continuidade, irmão, Manassés começou a fazer bobagem em cima de bobagem. Ele levantou bosques que o Ezequias havia derrubado, começa a adorar imagens de novo.
Ele chega ao ponto de pegar uma imagem que ele mesmo havia feito e levar para dentro da igreja, para que as pessoas adorassem aquela imagem como se fosse um Deus. Irmão, Deus não aceita adoração de imagens. A Bíblia diz, né, que Ele é o Senhor, a Ele pertence toda a glória, irmãos. Ele não divide a sua glória com nenhum outro e não dá o seu louvor a imagens de escultura. E aí ele leva imagens, ele leva o povo a idolatrar. Ele chega a pegar os seus filhos e passar pelo fogo, que era uma prática pagã. Sabe, ele começa a viver e fazer as coisas conforme o mundo. Sabe, ele começa assim, parece que numa política da boa vizinhança, e na ânsia de querer agradar a todos, ele quis fazer um pouquinho que cada um gostava. E ele até pode ter agradado com isso homens, mas desagradou o principal, irmão, que é Deus. Desagradou a Deus, desapontou a Deus. E depois você lê na sua casa todo o capítulo 33, tudo que eu falei que está aqui nesse capítulo. Lá no versículo 9, Deus vendo ele tomar essas decisões, no verso 9 diz assim, ó, e Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que eles acabaram fazendo, olha só, fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. E falou o Senhor, guarda isso, irmãos, e falou o Senhor a Manassés, falou ao Senhor ao seu povo, porém não deram o quê? Ouvidos. Você veja que Deus, ao olhar as atitudes de Manassés, Deus já previu a queda. Deus já previu que coisa boa dali não ia vir. E como Ele ama, Ele é Pai, Ele vai falar com Manassés, porque essa é a primeira maneira de Deus tratar o homem, Ele fala, Ele conversa, Ele orienta, até porque não há como Deus cobrar algo que Ele antes não nos tenha ensinado. Então ele vai lá e ele fala, ele se comunica, e fala, Manassés, para com isso, falou o Senhor com ele. Deus foi lá e orientou, falou, para com essas coisas, isso aí está errado, está contra a palavra, para Manassés. Só que Manassés não deu o que, irmãos? Ouvidos. Deus falou com o povo também não deu ouvidos. Eu percebo nesta fala do Senhor o seu amor. Eu percebo nesta fala do Senhor meios que Ele encontrou de tentar poupar a Manassés daquilo que estava por vir. Deus é onisciente, Ele sabe das coisas, Ele sabe, Ele já previa o ataque do diabo. Ele sabia de uma queda iminente, então para evitar aquela queda, Deus fala, irmão, e é dessa mesma maneira que o Senhor age com cada um de nós. Ele se aproxima e fala, como que Deus fala? Através da palavra, através de seus servos, Ele vai e fala. Só que não adianta Deus falar e como crianças birrentas, a gente colocar assim as mãos no ouvido. Né? Já viu criança birrenta já? Irmão, mas que raiva de criança birrenta, irmão. Coloca assim a mão no ouvido e fica lá, 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 lá. E a mãe falando, ele lá, 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 lá. Quem já viu isso já? Hã? Meu Deus do céu, né? E às vezes a gente faz isso com Deus, irmão. Pastor, que verdade. Às vezes Deus está falando, Manassés, para com isso, Manassés, e nós estamos lá, Deus deixa que eu faça do meu jeito, Deus deixa que eu sou dono do meu próprio nariz. Irmão, eu não quero ser dono do meu nariz não, eu quero ser guiado por Deus, irmão, dirigido por Ele. Bom, pelo que o Senhor
trouxe, e quando aqui a Bíblia diz que o Senhor trouxe, não é que ele trouxe literalmente, é que ele permitiu acontecer, né? Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam a Manassés entre os espinhais, e o amarraram com cadeias, e o levaram para onde, irmãos? Para a Babilônia. Ele de rei foi para escravo, de rei a escravo. Que decadência, que queda. Ele que estava num trono, uma coroa na cabeça, sabe, ele que estava num palácio, agora estava nos espinhais, agora estava com cadeias, algemas, foi arrancado de sua pátria, foi levado a um costume diferente, a uma vida diferente. Olha que queda, irmão. Se tem um exemplo de queda feia, é essa aqui. Você sair do trono, do lugar mais alto, e ir para o lugar da escravidão, das prisões. Que queda. Deus não queria essa queda, mas você vê aqui, irmãos, como eu falei lá no início, você vê aqui Deus tirando o time dele de campo. Bom, eu falei, você não quis ouvir, então eu vou deixar você, né, guiar a sua própria vida. Eu vou permitir você viver o seu livre arbítrio. Só que o Manassés não sabia, Deus sabia, por isso que tentou evitar, mas o Manassés não sabia que o inimigo já estava fazendo planos contra ele. E foi Deus se distanciar, irmão, o inimigo foi lá e chicoteada, prisão. Pastor, que sofrimento, foi mesmo. Só que no caso de Manassés, essa queda foi, eu vou usar essa expressão para você entender, foi boa. Porque ele precisou passar por tal processo para despertar. E ele despertou, olha só o verso 12. E ele, angustiado, né, irmão, cheio de angústias, né? Imagina uma pessoa angustiada, ele orou deveras ao Senhor. É o que temos que fazer, irmão, você está caído, comece a orar a Deus. E se humilhou, humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Você vê, tirou o orgulho, se humilhou, se quebrantou, aquele coração duro foi tirado. Ele que confiava na sua posição, na sua riqueza de rei, agora você vê ele ali na presença do Pai, deveras orando, buscando a face do Senhor, se humilhando, agora não mais perante as imagens, as idolatrias, mas perante o Deus de seus pais, o Deus de Israel, o Deus vivo, e lhes fez oração, né? Ele fez oração, e Deus, ao ver aquele homem ali, irmãos, sabe, Deus viu que era uma coisa sincera, Deus viu aquela humildade, Deus se aplacou para com ele, Deus ouviu a sua súplica, e o tornou a trazer a Jerusalém. Você veja, Deus o repatriou, trouxe ele de volta ao lugar da onde ele jamais deveria de ter saído, né? Ao seu reino, restituiu a ele aquele reino, né? A sua posição, e então, graças a Deus, né? Reconheceu Manassés que o Senhor, ele reconheceu do pior jeito, mas reconheceu. Para Manassés, aquela queda trouxe a ele um maior levantar, o instruiu, o inspirou. Então, se como Manassés você sente que caiu, então volte aos braços do Pai. Fala, não, Deus, eu vou me levantar. O Senhor vai me restituir o meu reino. O Senhor vai trazer de volta o que eu perdi. O Senhor vai me dar o que o inimigo um dia tirou de mim. Eu vou voltar para a minha pátria, eu vou voltar para o meu lugar. Sabe, que o casamento seja restaurado, que a tua vida com Deus seja restaurada, que o teu corpo seja restaurado, que Deus te coloque de pé,
que aquela inimiga que Miqueias falava, que ria ao nosso respeito, irmão, que hoje, através das nossas orações, que deveras também faremos a Deus, que a gente venha dar um soco na fuça desse demônio, para quebrar os dentes dele, irmão, para nunca mais ele rir da gente. É claro que tudo isso é espiritual, né, irmão? O diabo não tem dente não, né? Mas só espiritualmente falando, para você entender, né? Ele dá um socão nele e fala, não, de mim você não vai mais rir não. De mim você não vai mais rir não. Porque eu caí sim. O Miqueias falou, eu sei que eu caí, mas eu levantar-me-ei. Eu sei que hoje a minha realidade, trevas, mas o Senhor será a minha luz. Hoje Deus quer ser a nossa luz, irmãos. Ele quer brilhar na nossa vida. Só para terminar aqui, para a gente orar, vai lá em Coríntios, capítulo 10. 1 aos Coríntios 10, e aqui eu vou orar, irmãos. Olha, volte, irmão, volte para a presença do Pai. Lá em Apocalipse, você se lembra, capítulo 2, no verso 5, a Bíblia chega a dizer, né, que nós temos que se lembrar da onde nós caímos e voltar ao primeiro amor, né? Então lembra, veja onde você caiu, veja onde começaram os tropeços, veja o que causou a sua queda e volte o mais rápido. 1 aos Coríntios, capítulo 10, verso 12. Aqui é um conselho, irmãos, guarde esse conselho. É um conselho de Deus para nós. Aquele, pois, que cuida, que imagina, que se vê estar em pé, ele falou assim, ó, olhe, observe que não caia. Deus falou assim, olha, você ouviu essa pregação, como que você está? Não, pastor, graças a Deus, eu estou de pé. Pastor, graças a Deus, sabe, eu estou firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor. Pastor, não, olha, graças a Deus, a queda, o buraco o inimigo cavou, mas eu não caí nele não, eu desviei. Coloquei ali a cruz de Cristo e passei esse buraco, enfrentei essa prova, prevaleci. Amém. Você está de pé, glória a Deus, irmão. Glória a Deus, quem está de pé, e glória a Deus pelas pessoas que hoje Deus levantará. É a bênção da água, o primeiro fundamento que nós bebemos aqui hoje. Glória a Deus pelos que já estão de pé e pelos que hoje vão se levantar. Agora, todos que estão de pé devem olhar, vigiar, cuidar, para não cair. Porque não significa que eu estar de pé hoje, não significa que eu vou ficar de pé a vida inteira. Se eu não vigiar, eu já vi, irmãos, heróis de fé, homens e mulheres de Deus, pessoas que você jamais imaginaria que tropeçariam, e tropeçaram, começaram no orgulho, você compreende? Começaram a amar as riquezas, confiar nas riquezas, foram lá endurecendo seus corações, Deus começou a falar, eles pararam de ouvir, e a queda veio. Então você está de pé, olhe para que você não caia. E esse recado termina dizendo, né? Não veio sobre vós a tentação, senão a humana, jamais eu serei tentado além, né, do que eu possa suportar, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima, além, superior do que podeis, do que eu possa suportar. Antes, com a tentação, ele também dará o escape, a saída, o remédio, para que possais suportar. Então, se eu sou tentado, eu consigo domar a minha carne, eu consigo continuar de pé. Mantenha-se em pé, que Deus abençoe.